A paz do Senhor a todos. Estamos retornando para darmos continuidade à leitura da Bíblia em ordem cronológica. E hoje, no 313º dia, lendo esta linda história que Deus escreveu para nós, estamos iniciando a leitura no livro de Atos. Trago para a abertura as considerações preliminares, a visão panorâmica e as características especiais. E também iniciaremos o livro com o capítulo 1, a inspiração do dia, o derramamento do Espírito Santo. Autor, Lucas. Tema, a propagação triunfal do Evangelho pelo poder do Espírito Santo. Data, cerca de 63 depois de Cristo. Considerações preliminares. O livro de Atos e de igual modo do Evangelho segundo Lucas é endereçado a um homem chamado Teófilo. Embora nenhum dos dois livros identifique nominalmente o autor, o testemunho unânime do cristianismo primitivo e a evidência interna coafirmatória dos dois livros denotam que ambos foram escritos por Lucas, o médico amado. O Espírito Santo inspirou Lucas a escrever a Teófilo a fim de suprir na igreja a necessidade de um relato completo dos primórdios do cristianismo. Primeiro, o primeiro tratado foi seu evangelho a respeito da vida de Jesus. E o segundo foi seu relato em Atos sobre o derramamento do Espírito em Jerusalém e sobre o crescimento da igreja primitiva. Torna-se claro que Lucas era um escritor habilidoso, um historiador consciente e um teólogo inspirado. Atos abrange de modo seletivo os primeiros 30 anos da história da Igreja. Como historiador eclesiástico, Lucas descreve em Atos a propagação do Evangelho, partindo de Jerusalém até Roma. Ele menciona nada menos que 32 países, 54 cidades, 9 ilhas do Mediterrâneo, 95 diferentes pessoas e uma variedade de membros e funcionários do governo com seus títulos preciosos. A arqueologia continua a confiar a admirável exatidão de Lucas em todos os seus pormenores. Como teólogo, Lucas descreve com habilidade a relevância de várias experiências e eventos dos primeiros anos da Igreja. Na sua fase inicial, as escrituras do Novo Testamento consistiam em duas coletâneas. Primeiro, os 4 evangelhos, e a segunda, as epístolas de Paulo. Atos desempenhou um papel substancial como elo de ligação entre as duas coletâneas e faz jus à posição que ocupa no cânon. Nos capítulos 13 a 28, temos um acervo histórico necessário para bem compreendermos o ministério e as cartas de Paulo. O pronome nós, empregado por Lucas através de Atos, aponta-o como estando presente nas viagens de Paulo. O propósito do livro. Lucas tem pelo menos 2 propósitos ao narrar os começos da igreja. Primeiro, demonstra que o Evangelho avançou triunfalmente nas fronteiras estreitas do judaísmo para o mundo gentio, apesar da oposição e perseguição. Segundo, revela a missão do Espírito Santo na vida e no papel da Igreja e enfatiza o batismo no Espírito Santo, como a provisão de Deus para capacitar a Igreja a proclamar o Evangelho e dar continuidade ao ministério de Lucas. Lucas registra 3 vezes expressamente o fato de o batismo no Espírito Santo ter acompanhado de anunciação em outras línguas. O contexto destas passagens mostra que isso era normal no princípio da Igreja e que o padrão permanece de Deus para ela. Visão panorâmica. Enquanto o Evangelho segundo Lucas relata tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, Atos descreve que Jesus continuou a fazer e a ensinar depois da sua ascensão, mediante o poder do Espírito Santo operando em e através dos seus discípulos e da igreja primitiva. Ao
ascender ao céu. A última ordem de Jesus aos discípulos foi para que permanecessem em Jerusalém até que fossem batizados no Espírito Santo. O versículo-chave de Atos contém um resumo teológico e geográfico do livro. Jesus promete aos discípulos que receberão poder quando o Espírito Santo vier sobre eles. Poder para serem suas testemunhas. Primeiro, em Jerusalém. Segundo, em toda a Judéia e Samária. E terceiro, até aos confins da terra. Nos capítulos 1 a 12, o centro principal irradiador da igreja é Jerusalém. Aqui Pedro é o mais destacado instrumento usado por Deus para pregar o Evangelho. Nos capítulos 13 a 28, o centro principal de irradiação passou a ser Antioquia, da Síria, onde o instrumento de maior realce nas mãos de Deus foi Paulo, para levar o Evangelho aos gentios. O livro de Atos termina de modo repentino com Paulo em Roma, aguardando julgamento perante César. Mesmo com o resultado do referido julgamento ainda pendente, o livro termina de modo triunfante, estando Paulo prisioneiro, porém cheio de ânimo e sem impedimento para pregar e ensinar acerca do reino de Deus e do Senhor Jesus. Características especiais. 9 principais destaques assinalam o livro de Atos. Primeiro, a igreja. Atos revela a origem do poder da igreja e a verdadeira natureza da sua missão, juntamente com os princípios que devem norteá-la em todas as gerações. Segundo, o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, mencionada 50 vezes, o batismo no Espírito Santo e o seu ministério outorgam poder, ousadia, santo temor a Deus, sabedoria, direção e dons espirituais. Terceiro, mensagens da igreja primitiva. Lucas relata com habilidade os ensinos inspirados de Pedro, Estevão, Paulo, Tiago e outros, apresentando assim um quadro da igreja primitiva não encontrado noutro lugar do Novo Testamento. Quarto, oração. Os cristãos primitivos dedicavam-se às orações com regularidade e fervor que, às vezes, duravam a noite inteira, produzindo resultados maravilhosos. Quinto, sinais, maravilhas e milagres. Essas manifestações acompanhavam a proclamação do Evangelho no poder do Espírito Santo. Sexto, perseguição. A proclamação do Evangelho com poder dava origem à oposição religiosa ou secular. Sétimo, a ordem judaica gentia. Do começo ao fim de Atos, o Evangelho alcança primeiro os judeus e, depois, os gentios. Oitavo, as mulheres. Há menção especial às mulheres dedicadas à obra contínua da igreja. Nono, triunfo. Barreira alguma nacional, religiosa, cultural ou racial, nem oposição ou perseguição puderam impedir o avanço do Evangelho. E por fim, princípio hermenêutico. Há quem considere o conteúdo do livro de Atos como se pertencesse a uma outra era bíblica e não como o padrão divino para a igreja e o seu testemunho durante todo o período em que o Novo Testamento chama de últimos dias. O livro de Atos não é simplesmente um compêndio da história da igreja primitiva. É o padrão perante para a vida cristã e para qualquer congregação cheia do Espírito Santo. Os crentes devem desejar, buscar e esperar como norma para a igreja atual. Todos os fatos vistos no ministério e na experiência da igreja do Novo Testamento, exceto a redação de novos livros para o Novo Testamento. Esses fatos são evidentes quando a igreja vive na plenitude do poder do Espírito Santo. Nada em Atos e no restante do Novo Testamento indica que os sinais, maravilhas e milagres, dons espirituais ou o padrão apostólico para a vida e o ministério da igreja cessariam repentina ou de uma vez no fim da era apostólica. Leitura no livro de Atos, capítulo 1. No versículo 1 destaco o primeiro tratado.
No Evangelho segundo Lucas, temos o relato de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar no poder do Espírito Santo. No livro de Atos, temos a continuação do relato de como seus seguidores, no mesmo poder do Espírito Santo, proclamaram o mesmo Evangelho, operaram o mesmo tipo de milagres e viviam o mesmo tipo de vida cristã. O Espírito Santo reproduzindo a vinda e o ministério de Jesus através da Igreja e a principal ênfase teológica do livro de Atos. Este livro poderia muito bem ser chamado Os Atos do Espírito Santo. Observe os itens abaixo sobre os registros inspirados do Espírito Santo no livro de Atos. Primeiro, todo o texto bíblico de Atos, inclusive os da narrativa históricas, tem relevância didática, isto é, ensino, e teologia. Dois fatos confirmam esta verdade. Ponto número 1. A declaração bíblica de que toda a Escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redigir, para corrigir, para instruir em justiça. Ponto número 2. A declaração paulina de que as narrativas do Antigo Testamento têm um propósito didático e instrutivo. Ela afirma que essas narrativas são exemplos de relevância prática e teológica para o crente. O que é válido às narrativas históricas do Antigo Testamento também o é a Atos. Segundo os propósitos primários que Lucas tinha em mente ao escrever o livro de Atos eram, portanto, os seguintes. Ponto número 1. Apresentar um padrão definitivo de atividade do Espírito Santo, a ser seguido durante toda a era da Igreja. Ponto número 2. Fortalecer dados para a formação de uma doutrina do Espírito Santo e, ponto número 3, mostrar que essas doutrinas devem relacionar-se com a vida dos crentes em Cristo. Note especificamente 2 elementos neste livro que são normativos na teologia e na prática. Primeiro, o registro repetido e harmônico de Lucas das muitas ocasiões em que ocorreu o batismo no Espírito Santo, ou quando os crentes foram cheios do Espírito Santo. Segundo, as muitas atividades do Espírito Santo no livro de Atos, que forneceram à Igreja os padrões de justiça, de testemunho e do poder de Deus, deseja para os seus novos últimos dias, isto é, na era da Igreja. No versículo 4 destaco promessas do Pai. O prometido dom do Pai é o batismo no Espírito Santo. O cumprimento desta promessa, no entanto, é descrito como ser cheio do Espírito Santo. Assim, batizado no Espírito e cheio no Espírito, às vezes são usados como equivalente nas Escrituras. A partícula grega que aparece nos pertinentes textos do Novo Testamento leva para a tradução com ou no Espírito Santo, em se tratando do batismo pentecostal. Este batismo com ou no Espírito Santo não deve ser identificado com o recebimento do Espírito Santo na ocasião da regeneração. São 2 obras distintas no Espírito, muitas vezes separadas por um período de tempo. No versículo 5 destaco batizados com o Espírito Santo. A preposição com é a partícula grega em que pode ser traduzido como em ou com. Por isso, muitos preferem a tradução sereis batizado no Espírito Santo. Da mesma forma, batizados com água pode ser traduzido batizados em água. O próprio Jesus é aquele que batiza no Espírito Santo os que nele creem. No versículo 8 destaco, recebereis a virtude. O termo original para virtude é dunamis, que significa poder real, poder em ação. Esse é o verdadeiro versículo-chave do livro de Atos. O propósito principal do batismo no Espírito Santo é o recebimento de poder divino para testemunhar de Cristo, para ganhar os perdidos para Ele e ensinar-lhe a observar tudo quanto Cristo ordenou. Sua fidelidade é que Cristo seja conhecido, amado, honrado, louvado e feito Senhor do povo de Deus. Primeiro, poder. Do grego, dunamis. Significa mais do que a força ou capacidade. Designa que,
principalmente o poder divino em operação e em ação. O batismo no Espírito Santo trará o poder pessoal do Espírito Santo à vista do crente. Segundo, note que neste versículo Lucas não relaciona o batismo no Espírito Santo com a salvação e regeneração da pessoa, mas com o poder celestial no interior do crente, para este testemunhar com grande eficácia. Terceiro, a obra principal do Espírito Santo no testemunho e na proclamação do Evangelho diz respeito à obra salvífica de Cristo, a sua ressurreição e a promessa do batismo no Espírito. Ver a nota seguinte, que trata do Espírito dando testemunho e que isso representa em nossa vida pessoal. Continuando ainda no versículo 8, ser-me-eis testemunhas. O batismo no Espírito Santo não somente outorga poder para pregar Jesus como Senhor e Salvador, como também aumenta a eficácia desse testemunho, fortalecido e aprofundado pelo nosso relacionamento com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, por termos sido cheios do Espírito. Primeiro, o Espírito Santo revela e torna mais real para nós a presença pessoal de Jesus. Uma comunhão íntima com o próprio Jesus Cristo resultará num desejo cada vez maior da nossa parte de amar, honrar e agradar nosso Salvador. Segundo, o Espírito Santo dá testemunho da justiça e da verdade, as quais glorificam a Cristo, não somente com palavras, mas também no modo de viver e no agir. Daí, quem tem o testemunho do Espírito Santo a respeito da obra redentora de Jesus Cristo manifestará com certeza a semelhança de Cristo, o amor, a verdade e a justiça em sua vida. Terceiro, o batismo no Espírito Santo outorga poder para o crente testemunhar de Cristo e produz nos perdidos a convicção do pecado, da justiça e do juízo. Os efeitos dessa convicção se tornarão evidentes naqueles que proclamam com sinceridade a mensagem da palavra e naqueles que as recebem. Quarto, o batismo no Espírito Santo destina-se àqueles cujos corações pertencem a Deus por terem abandonado seus maus caminhos, e é mantido mediante a mesma dedicação sincera a Cristo. Quinto, o batismo no Espírito Santo é um batismo no Espírito que é santo, conforme está escrito Espírito de santificação em Romanos 1, versículo 4. Assim, se o Espírito Santo realmente estiver operando em nós plenamente, viveremos em maior conformidade com a santidade de Cristo. À luz destas verdades bíblicas, portanto, quem for batizado no Espírito Santo terá um desejo intenso de agradar a Cristo em tudo o que puder. Noutras palavras, a plenitude do Espírito complementa, isto é, completa, a obra salvífica e santificadora do Espírito Santo em nossa vida. Aqueles que afirmam ter a plenitude do Espírito, mas vivem numa vida contrária ao Espírito de santidade, estão enganados e mentindo. Aqueles que manifestam dons espirituais, milagres, sinais espetaculares ou oratória inspiradora, mas não têm uma vida de verdadeira fé, amor e retidão, não estão agindo segundo o Espírito Santo, mas segundo um espírito impuro que não é de Deus. E por fim, o versículo 14. Perseveraram unanimemente em oração e súplicas. A experiência do Pentecoste sempre envolve a responsabilidade humana. Aqueles que desejam o derramamento do Espírito em sua vida para terem poder para realizar a obra de Deus, devem colocar-se à disposição do Espírito Santo mediante sua submissão à vontade de Deus e à oração. Note os paralelos entre a vinda do Espírito sobre Jesus e os discípulos. Primeiro, o Espírito desceu sobre eles depois que oraram. Segundo, houve manifestações visíveis do Espírito. Terceiro, os ministérios, tanto de Jesus como os discípulos, começaram depois do Espírito Santo vir sobre eles. Que a palavra de hoje toque o seu coração, transforme a sua vida para a honra e a glória do Senhor. Leia a Bíblia diariamente, pois este é o verdadeiro canal que se aprende, conhece a verdade e ouve a voz de Deus. Amém e graças a Deus.